Bom, eu sou Otávio, tenho 26 anos, estou atualmente no 5º período do curso de Direito e vim da Argentina pelo convênio Estudantes de Graduação no ano de 2017.1. Antigamente, estudava comunicação social na Argentina, em Córdoba, que é a minha cidade. E em 2015 ganhei uma bolsa para fazer um intercâmbio para a ECA, de São Paulo. E ali, nesse semestre que fiquei, percebi que teve conhecimento sobre o programa, soube que os países latino-americanos também podiam participar, estudantes latinos podiam participar desse programa, e me surgiu uma convicção muito forte, de vir para o Brasil para tentar colocar o conhecimento na universidade pública, produzido pela universidade pública, ao serviço dos setores populares. E, em paralelo a isso, eu já tinha uma grande, admiração, atração pela cultura brasileira, pelas músicas, pelos costumes, por todos esses fatores que compõem a forma de ser do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente. Então, quando eu fiz a minha candidatura, no consulado brasileiro na Argentina, eu coloquei 2 cidades, Rio de Janeiro como primeira opção e Fortaleza como segunda opção. O Niterói entrava como se fosse Rio de Janeiro, entrava como área metropolitana do Rio de Janeiro. Eu acho que as deficiências, muitas vezes falamos que na verdade existe pessoas em situação de deficiência. Por quê? Porque o deficiente, vai sentir mais ou menos o impacto da deficiência em função das condições materiais que tenha para se incluir ou não na sociedade. Por exemplo, eu sou cego, certo? Mas posso morar, aqui na frente da faculdade, no Engar. Ter um nível de vida determinado. Agora, se eu sou cego, eu moro em São Gonçalo, tenho que vir, perder 1h30 para vir para a faculdade, para voltar também de noite, moro num lugar inacessível, não teve acesso, por exemplo, a uma reabilitação, com certeza que vai, ou seja, as 2 pessoas cegas que eu coloquei, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, vão estar numa situação de desigualdade para com o restante da sociedade, Mas dentre desses 2 tipos, digamos, de deficientes, de cegos que eu coloquei, também vai existir uma desigualdade bem forte. E eu realmente não tenho sentido de discriminação no plano acadêmico, Eu acho que no caso específico dos cegos, a UF, através do Sensibiliza, ela consegue dar conta, sim, da acessibilidade, dar conta de digitalizar os materiais, de colocar os materiais de aula acessíveis, no que tange a provas e avaliações, também nunca tenho tido problemas nesse tipo. E discriminação, tem acontecido fatos, como, por exemplo, uma vez eu estava indo num bar de funk que já fechou, mas ficava ali na rua Joaquim Silva, na Lapa. E lá rolou um estresse porque não queria me deixar entrar sob o argumento de que eu era cego, então não podia entrar porque tinha escadas, Então, é uma situação de discriminação flagrante, E, transferindo um ato de negligência, de irresponsabilidade, que é habilitar um espaço para espetáculos públicos sem as medidas de acessibilidade, para responsabilizando por isso, em vez de o local se responsabilizar por isso, responsabilizando a pessoa com deficiência. Aí, eu continuei insistindo, a polícia veio, fruto da minha veemente insistência para entrar, e acabou sendo garantido por parte da polícia que eu conseguisse entrar no ambiente,
Mas então esse é assim, como um dos fatos mais bizarros, né, mais explícitos de discriminação. Eu acho que existe também uma questão do inconsciente coletivo, né, que muitas vezes pensa, mas como que um cego será que faz isso, que faz aquilo? Será que ele, sei lá, bota a roupa sozinho? Será que ele cozinha? Será que ele, como que ele vai de um lugar a outro? Mas eu não acho que seja uma questão de discriminação, eu acho que é uma questão de falta de convívio, né, assim, na sociedade. Tu mesmo pode falar quantas vezes que tu conviveu com alguma pessoa cega, são pouquíssimas vezes. Então eu acho que está mais relacionado à falta de convívio, à falta de conhecimento dessa realidade e não a uma intenção de discriminar o outro. No direito, não tenho problema nesse sentido, até porque eu ando o tempo inteiro, então já o piso tátil não faz diferença. Agora, por exemplo, se vem para o direito uma pessoa cega que nunca veio e não tem piso tátil, com certeza não vai saber aonde está indo, vai ter que perguntar, né? Mesma coisa que eu vou para o Gragoatá, por exemplo, eu vou para o Gragoatá às vezes. No Gragoatá o piso tátil ele é descontinuado. Tem lugar que não tem, aí tem lugar que tem, lugar que o piso tátil para do nada. Então, assim, no Gragoatá eu tenho que perguntar, porque se eu for me guiar pelo piso tátil, não consigo, digamos, acessar o espaço fruto dessa implementação precária, né, do piso tátil. E no caso do direito, sim, de fato tem, por exemplo, o prédio da Tiradentes, que é totalmente inacessível, o elevador, as rampas da rampa não foi colocado ainda, mas está previsto. O prédio daqui da Presidente Pedreira, o prédio principal, né, ele não tem elevador ainda, né? O elevador do prédio anexo, que é o prédio que fica atrás, aqui na Presidente Pedreira também, ele está numa situação precária, né? Ele acaba muitas vezes parando de funcionar. Então, assim, particularmente em mim, enquanto cego, isso não tem problemas, porque eu consigo subir e descer a escada. A deficiência visual não impede isso. Mas para companheiros com deficiência ou cidadãos com deficiência, sei lá, de algum tipo de mobilidade, né, de pernas, por exemplo, motora, a Faculdade de Direito é totalmente inacessível, né? E aí, mais uma vez, né, eu sou totalmente solidário, essa causa é própria, é minha também, né, porque atinge a deficientes, né, mesmo que não sejam deficientes visuais, mas são companheiros deficientes, e eu acho que cabe à reitoria da UF, mais uma vez, assumir uma posição ainda mais proativa nesse sentido, ainda mais lembrando que o nosso reitor, Antônio Cláudio, ele é cadeirante e, paradoxalmente, não temos acessibilidade na Faculdade de Direito, no que tange à mobilidade de pessoas cadeirantes, né? Então, assim, acredito que, eu sei que é um condicionamento de tudo isso em relação aos cortes depravados que estão sendo aplicados em detrimento da educação pública, estão afetando diretamente a implementação das políticas de acessibilidade, mas a reitoria tem o dever também de reclamar, de ser incisiva e tentar agilizar isso o mais rápido possível. Então, basicamente, nós, estudantes cegos, precisamos de adaptação no seguinte sentido. Aqueles textos, primeiramente, a gente acessa, né, o conhecimento escrito, digamos, através do braille ou através de textos digitais, né? Só que tem alguns textos que não estão, por exemplo, em formato digital, estão em papel, estão em formato papel, né? Então, tem uma companheira que recebe uma bolsa de assistência estudantil da universidade, que tem como tarefa, como função, escanear para mim aqueles textos que não estão escaneados, para que, através de, enfim,
processar essa imagem digitalizada num programa de computador, isso possa virar um texto, né, de Word ou de PDF e possa ser lido pelo programa, pelo aplicativo leitor de telas, né? Então, basicamente, a tarefa do Sensibiliza, no caso dos cegos, é essa. Sensibiliza é o nome que tem a divisão de acessibilidade da UF. Eu gosto muito da cultura, né, da forma de ser, das músicas. Eu acho que o Rio tem manifestações culturais assim, únicas, né? Manifestações culturais que condensam um histórico de luta, de resistência, de poesia, sei lá, samba, né? Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, as rodas de rima que acontecem em Niterói, os bailes funk que acontecem em Niterói, né? Eu acho que esse tipo de coisas realmente reafirmam em mim a oportunidade da escolha, de ter feito a escolha de ter vindo para cá.